Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é esse pão de forma maravilhoso, uma receita muito fácil de fazer, além de muito bonito, fica muito gostoso e não precisa nem de batedeira, você faz tudo na mão e bem rapidinho. Quer aprender? Bora lá cozinhar! Essa receita é dividida em duas partes. Essa primeira parte eu vou fazer a esponja, que é um pré-fermento que vai ajudar a dar força para a massa crescer e também deixar o miolo mais leve, mais fofinho. Vou usar farinha de trigo branca comum, essas que não tem fermento químico. Vou usar fermento biológico seco. Se você quiser usar o fresco, você vai usar 3 vezes a quantidade. Estou usando 6 gramas, então você vai usar 18 gramas do fermento biológico fresco. E vou usar água filtrada em temperatura ambiente. Vou colocar na tigela a farinha de trigo, o fermento, vou dar uma misturada, em seguida vou colocar a água, misturar bem e deixar reservado. Vou cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Nesse tempo, o fermento vai agir, vai ativar o fermento e aí sim continuo com a receita. E depois de misturar bem todos os ingredientes, fica parecendo uma pastinha. Aí você junta bem no centro da tigela, cobre e espera 30 minutinhos para poder continuar a receita. E agora para a segunda parte, que é a mistura de todos os ingredientes, eu tenho aqui a farinha de trigo comum, aquela sem fermento químico. Estou usando leite em pó, no caso estou usando leite ninho. Vou usar sal. Manteiga, eu estou usando manteiga sem sal. Eu coloquei um pouco no micro-ondas para dar uma leve derretida porque estava gelada. Pode ser margarina também, se você quiser. Leite integral gelado e estou usando açúcar refinado, que também pode ser açúcar cristal. E depois de 30 minutos, perceba que a esponja cresceu e ela ficou com algumas bolhas, é assim mesmo. Então agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui na tigela. Então não tem uma ordem, é só colocar tudo junto. Eu gosto sempre de peneirar a farinha para deixar a farinha mais solta, mais leve e tirar aqueles gruminhos que pode formar por conta de umidade. Então, aqui eu coloquei toda a farinha de trigo, peneirei toda a farinha. Estou colocando agora o leite em pó também peneirado. Vou colocar também o açúcar, mas não vou peneirar. Vou pôr o sal. Depois vou colocar o leite, que é leite integral, está gelado. E por último, a manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo, mas pode ser margarina sem sal. Se você usar manteiga ou margarina com sal, então você não precisa colocar o sal da receita. Eu dei uma leve aquecida nele no micro-ondas porque estava gelada, que eu esqueci de tirar da geladeira, mas ela tem que estar macia. Então agora eu vou misturar tudo com a colher. Quando eu não conseguir mais misturar com a colher, aí sim coloco a mão e começo a sovar. Perceba que agora ficou difícil de mexer com a colher, então agora eu vou manipular a massa com a mão. Então, uma mão eu seguro a tigela e com a outra eu mexo a massa. Então, eu pego a massa de baixo para cima e sempre colocando no meio. Assim eu consigo pegar toda aquela farinha que ficou no fundo da tigela e jogando para o meio. Se você quiser, você já pode jogar essa massa na mesa para sovar. Eu prefiro começar assim na tigela para não espalhar muita farinha e fazer muita sujeira. Então eu começo fazendo isso na tigela. Quando eu vejo que tá toda a farinha já agregada à massa, não tem mais farinha solta, aí sim eu jogo para poder sovar a massa na mesa. Então, coloquei um pouco de farinha sobre a mesa, então agora eu vou começar a sovar a massa. Então, para sovar, eu empurro a massa, eu junto e viro a massa. Eu empurro, trago de volta e viro a massa. Então, desse jeito, consegue sovar. É claro que não vai fazer devagar como eu estou fazendo devagar só para mostrar para vocês. Então, ó, com essa parte da mão, eu empurro a massa, trago de volta e giro a massa. Então, você vai fazer esse movimento por 200 vezes ou por 10, 12 minutos. E um conselho, gente, se vocês não gostam muito de fazer isso, eu adoro sovar massa, eu acho que é uma terapia. Então, você coloca seu celular ali, põe alguma série, algum filme, alguma coisa que você goste de assistir, vá sovando a massa e assistindo, que você vai ver que o tempo vai passar rapidinho e você não vai nem perceber.
Eu confesso que eu adoro assistir Chaves, então eu coloco Chaves lá no celular e fico sovando a massa e assistindo e nem percebo. Uma vez eu sovei a massa por 30 minutos. Pois é, você vê que nem percebe que o tempo está passando. Então aqui você vai sovar de 12 a 15 minutos ou até a massa ficar lisa. Se vê que está grudando muito, coloca um pouco de farinha na mão para continuar sovando, mas não coloque farinha demais para não deixar a massa seca e pesada. E eu sovei a massa por 15 minutos. Veja que ela está bem lisa, ela não gruda mais na mão, não gruda na mesa, ó. Ela está bem macia, você percebe que ela está bem úmida também. Isso é muito importante, ela continuar bem úmida para não ficar ressecada. Então agora eu coloco a massa sobre a mesa e pego todas as extremidades da massa junto ao meio, fecho para poder fazer uma bolinha. Então agora, ó, eu vou rodando com as duas mãos, então eu veja que eu junto a parte da minha mão embaixo, que é para poder fechar essa fenda, para poder fazer uma bolinha e deixar ela bem fechadinha. Então agora eu vou colocar dentro de uma tigela limpa, vou cobrir com um pano e vou deixar fermentar. A primeira fermentação de 1 hora, só cobrir com um paninho e deixar aí descansando. E para assar o pão, usarei essa forma. Ela tem 30 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. E eu untei apenas com manteiga. E depois de 1 hora descansando a massa, veja que ela cresceu um pouquinho, mas você não vê aquele crescimento exagerado e também não vê aquelas bolhas de ar. É assim mesmo. Então agora com cuidado você vai colocar a massa sobre a mesa, com essa parte lisa para baixo, para poder abrir e modelar para colocar na forma. E agora com as palmas da mão, você vai apertando a massa para poder espalhar a massa sobre a mesa. E com cuidado você vai puxando a massa para poder fazer um formato retangular, deixar a massa em um formato retangular. Então vai puxando cuidadosamente para não rasgar essa massa. E eu vou abrindo a massa no formato retangular até que ela fique no comprimento da forma que eu vou usar. Então, eu vou usar uma forma de 30 centímetros de comprimento, então a base dela terá que ter 30 centímetros de comprimento, que é para poder se acomodar melhor dentro da forma. Então, agora que eu abri o formato retangular, então agora eu vou fazer um triângulo com essa massa. Então, pego a lateral e trago ao meio, deixando a parte de baixo, e faço a mesma coisa do outro lado. E deixo sempre a base do mesmo tamanho. Então, agora eu pego esse bico e vou enrolando até chegar o final da massa, né, que é a base da massa. Então, agora eu ajeito a massa para que ela fique tamanho uniforme. E veja, já tem bolhas de fermentação nela. Ela está fermentando ainda. Então, agora eu vou colocar dentro da forma, mas antes, ó, eu vou virar e vou apertar, fazer umas pinças para poder fechar essa abertura, para que ela não abra durante a fermentação. Porque agora ela vai ficar dentro da forma, fermentando, fazer a segunda fermentação, até dobrar de volume antes de levar para assar. Então, vou colocar a parte lisa para cima, e aquela parte que eu apertei, que eu fiz as pinças para baixo. Coloquei dentro da forma, então dou uma apertada para que ela preencha todo o espaço da forma. E agora eu vou deixar a massa dentro da forma, fazendo a segunda fermentação. Esse tempo vai variar de 30 minutos a 1 hora, isso vai depender da temperatura de onde você está. Então, agora veja que eu aperto bem para que ela se acomode dentro da forma. Veja que ainda vai ficar alguns espacinhos, ó, ela não preenche todos os espaços, é normal. Então, vai cobrir com um paninho e deixar aí fermentando de 30 minutos a 1 hora, até que ela dobre de volume. E depois de 50 minutos, a minha massa já cresceu. Veja que ela está bem alta, ela passou do tamanho da forma, a cúpula passou da forma. Isso é muito importante. Então, não se apegue muito ao tempo. Veja o quanto a sua massa cresceu. Então, se passar 1 hora e não crescer assim, deixa mais um pouquinho. Ela precisa crescer para poder entrar no forno. Já tem 30 minutos que eu liguei o meu forno, então tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Eu uso forno elétrico, então eu ligo somente a resistência de baixo. Vou levar para assar, vai demorar entre 40 e 50 minutos. Vai variar de cada forno, então quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês como é que ficou. E depois de 45 minutos, o meu pão já assou. Veja que ele está bem douradinho. O meu forno, ele não assa tudo por igual. Então, eu giro a minha forma dentro do forno para que asse por igual todos os lados. Veja que ele já soltou da lateral da forma e eu consigo ver que tá douradinho a lateral. Isso é muito importante para que o pão não fique cru ou muito branco na parte de baixo.
E agora, com o pão ainda quente, eu vou pincelar por cima manteiga. Isso vai ajudar a dar uma cor mais bonita para o pão e também deixar essa casca mais macia. E veja que eu coloquei o pão sobre uma grade. É para poder esfriar e daqui a 15 minutos eu volto e vou desenformar esse pão e deixar sobre a grade novamente para terminar de esfriar. Isso é muito importante. Não se pode cortar o pão quente. Quando você tira do forno, o miolo ainda está em cocção, ainda está assando. Então, se você corta, além dele ter aquele aspecto embatumado de cru, ele também acaba ficando seco, que aquela umidade toda vai embora, né? Porque a fumaça, ele vai embora, em vez de ficar dentro do miolo e deixando ele com umidade. Então, vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto, desenformo e deixo ele terminar de esfriar sobre a grade. E depois de 15 minutos, agora sim, eu vou desenformar para deixar o pão terminar de esfriar. Eu vou deixar ele sobre essa grade para terminar de esfriar, isso é muito importante. Se você não tem uma grade dessa, pode usar a grade do fogão. Ele só não pode ficar em uma superfície plana. Se você deixar esse pão quente sobre a mesa, a parte de baixo dele quente, que estará em contato com a mesa, vai suar. Isso vai fazer com que ele fique com mais umidade e fazendo com que ele diminua a validade dele. Então, depois que ele estiver completamente frio, você pode cortar e armazenar ele dentro de saquinhos próprios para alimentos. E aí ele tem uma durabilidade de 7 dias, desde que esteja bem fechadinho e guardado em um local fresco, sem umidade. Então, quando esfriar, eu volto e mostro para vocês como que ficou. E olha que lindo que ele ficou. Agora sim está completamente frio. Vou cortar para mostrar para vocês. Mas veja como ele fica bem bonito. É um pão bem gostoso. Ele não dá trabalho para fazer. E depois que você pega o jeito, ele fica pronto bem rapidinho. Então você pode fazer esse pão todos os dias na sua casa. E olha que bonito que ele fica, e está extremamente macio, é bem fofo esse pão. Além de bonito, gostoso, ele é bem fofinho e você pode fazer na sua casa todos os dias ou você pode fazer para vender e fazer uma renda extra aí. E é um pão feito em casa, natural, então você sabe tudo que tem ali dentro. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ative o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.